Pronto, já voltamos. Acho que não deu nem um minuto, né? Mas o papo aqui tá bom, não para nem no intervalo, não é verdade? Não para. Você sabe que uma das questões sérias da filosofia é o tempo. É o tempo. O tempo. Quando você diz assim, não deu não um minuto, depende. Se o debate está bom, pareceu muito. Se o debate não está, pareceu pouco. Né? O tempo tem uma relatividade que é pré-Einstein. Né? Agostinho discutia muito isso no século V. A gente falou isso no último programa. Exatamente. E é uma questão muito séria, porque ela é absolutamente relativa à vivência do tempo. E a filosofia sempre se intrigou com isso. Né? Quer dizer, o que é o tempo mesmo na nossa vida, na nossa história, dado que vida é tempo. E se vida é tempo, ele é um intervalo, ele é um contínuo, né? Ele é um movimento de junções paralelas. Essa é uma questão muito séria. Alguns diriam assim, mas isso é uma conversa que não leva a nada. E eu costumo dizer que pena, que você ainda não entendeu, né, que algumas coisas que não levam a nada são aquelas que levam a lugares que a gente nunca foi. Exatamente. Né? Essas coisas que a nada levam é que nos levam aonde nunca fomos. E é por isso que a filosofia é capaz sim de inovação, capaz de um pensamento que seja criativo. Claro que ela também o é em relação ao retroativo, né? A capacidade de ser pior do que conservadora, ser retrógrada. Mas é possível imaginar também a prática do pensamento filosófico como inovador. Essa é a razão pela qual, voltando à questão da certificação para a profissão de filósofo, que hoje algumas organizações, empresas inclusive no campo da indústria, elas contratam gente formada em filosofia para atuar no que se chama de inovação incremental. Sim. Né? A inovação incremental, isto é, porque alguém da área de filosofia costuma estudar muito história, que às vezes há uma quase coincidência entre a história da filosofia e a sua própria análise, e essa pessoa ela é capaz de olhar aquilo que no passado foi inovador e olhá-lo com um olhar de vitalidade em relação ao futuro. Então não é a inovação incremental algo que é a criação do inédito, mas é a produção do inesperado. Outro dia, em propósito do aniversário de 100 anos do Santos Futebol Clube, time para o qual eu torço, né, num debate exatamente no rádio me perguntaram, mas por que o senhor é santista? Eu disse, porque eu sou da área de filosofia. Eu só poderia ser santista. É verdade. Aí ele disse, mas por quê? Falei, por quê? O que é a área de filosofia? A filosofia é a construção daquilo que não é inédito, mas é inesperado. Sim. E é a busca do inesperado. E se você olha, por exemplo, em 2011, 2012, Neymar não é o inédito, é o inesperado. Assim como Pelé não era o inédito, era o inesperado. E eu disse, eu só posso ser santista. Claro que essa é uma fala pouco filosófica, quando se diz só posso ser, porque isso é aquele argumento de autoridade, que é muito mais dogmático, e a filosofia, ela nem sempre aprecia os dogmas. Né? Mas de vez em quando, especialmente no futebol, o dogma faz sentido. Mas viu, Mário, deixa eu te falar uma coisa dessa história do inesperado. Né? Eu me lembro que uma das coisas que eu mais gostava de fazer, e isso coincidiu com a minha percepção de querer ser filósofo, era exatamente sair para lugar nenhum. Né? Quer dizer, eu odiava quando as professoras falavam assim, bom, então vamos conversar sobre programar as férias. Aquilo me tirava porque o grande lance era não programar as férias. Era a única coisa não programada na vida. Já estava tudo programado. Aí eu falava, então você vai para a praia, você vai não sei para onde, você não vai. Eu falava, pô, caramba, mas que desgraça. Você sabe que eu não gosto muito organizar ainda essas de férias, contar as férias. Tinha, organizar e colocar no papel. Eu não gosto muito da expressão, embora eu respeite a ideia do Domênico De Masi, eu não gosto muito da expressão ócio criativo. Porque ela foi introduzida em algumas organizações como sendo quase uma tarefa. Sei. E eu gosto da expressão, Paulo, ócio recreativo. Recreativo. Porque onde nós mais aprendemos? No recreio. No recreio. Sem dúvida. Se você imaginar, o que você e eu aprendemos no recreio? A brincar, a correr, a chorar, a fugir, a jogar, a beijar. A filosofia lembra isso. Não dá para beijar, O primeiro beijo que você deu na vida, você passa o resto da vida atrás dele. Aliás, você para em alguém quando ela te lembra, essa pessoa é alguém que você beijou pela primeira vez. E é interessante que isso foi no recreio. Dentro de sala de aula, nem sempre. Por exemplo, pergunto eu agora para quem está conosco. Qual é o nome dos 7 primeiros reis de Roma? Os 4 latinos e os 3 etruscos. Qual que é a capital da Tanzânia? Qual é o peso atômico do bário? Como é que você identifica uma mitocôndria? Né? Quais são os afluentes da margem esquerda e direita do rio Amazonas? Porém... Né? Qual é o nome da personagem principal de Amor e de Perdição do Camilo Castelo Branco? Mas isso você não sabe sempre. Mas aquilo que foi lúdico, porque o lúdico é inesperado. Nós gostamos do jogo
pela surpresa que ele carrega. Quando ele diz o futebol é uma caixinha de surpresa, eu digo, Beleza. É por isso que eu assisto. Beleza, Né? Porque se fosse ele algo absolutamente previsível, para que fazê-lo? Não há razão. O gostoso da arte, da filosofia, é lidar com aquilo que desconstrói, né, a certeza sólida. O velho Descartes, que é uma das provas de que nem sempre Deus ajuda quem cedo madruga, né? Porque como a Franciele sabe, né, ele era alguém que acordava todo dia meio-dia. Meio-dia, eu concordo plenamente. E com aí ele foi trabalhar, olha que coisa maluca, em 1649 ele foi trabalhar com a rainha Cristina, na Suécia, em Estocolmo, que é um lugar que no inverno faz menos 15, e a rainha Cristina, ela exigia ter aulas de filosofia às 5 horas da manhã, antes dela iniciar as atividades. Ela exigiu uma série de coisas. Claro, Né? uma delas era essa. E o Descartes tinha que acordar de madrugada, coisa que ele nunca fez, pois 3 meses depois ele morreu de pneumonia. É. Exatamente. O que significa que não é verdade sempre, que Deus ajuda quem cedo madruga. E o que significa que nem sempre as mulheres colaboraram tanto com a filosofia, né? No caso desse, a mulher matou o filósofo. Pois é, você sabe que em relação ao Descartes, alguns diriam até que seria um benefício. Né? Não é o meu caso. Aliás, meu primeiro livro foi sobre Descartes. Sobre Descartes, eu lembro disso aí. Foi o meu livro sobre Descartes. E eu tenho uma admiração muito grande por uma discussão que o Descartes faz, que era o seu lema de vida. Porque os filósofos tinham no seu passado, né, um lema de vida. E o lema do Descartes, em latim, era Larvatos prodel. Larvatos prodel. Eu caminho dissimulado. Né? Assim, eu caminho mascarado. Então, esse Larvatos prodel significava o quanto que Descartes foi capaz de construir um pensamento que foi demolidor num determinado momento, inserir a dúvida e não a certeza, e colocar o erro como um debate em relação à possibilidade de existir um demônio que o fizesse. E é curioso, porque eu estive na semana passada na cidade do Recife, cidade que eu gosto bastante, cidade do Paulo Freire. Muita gente, inclusive, ainda não sabia, mas Paulo Freire foi escolhido no mês de abril de 2012 como patrono da educação brasileira. Agora é um decreto presidencial em relação a isso. E hoje é dia da pedagoga, né? Vamos Hoje lembrar é dia que do hoje é pedagogo. parabéns para as pedagogas que Hoje é dia do assistem a gente. pedagogo? Hoje é dia do pedagogo. Olha só. Que coisa, quem diria? Eu nem sabia que tinha um dia do pedagogo. É um dia do pedagogo. E é interessante porque o Paulo Freire, muita gente imagina que ele era pedagogo, e ele era advogado. Né, na formação. E lá no Recife, onde o Maurício de Nassau, as forças holandesas, né, elas estiveram lá durante um certo tempo, não é à toa, olha que coisa, que Recife tem a primeira sinagoga das Américas, aliás, a primeira e a segunda. As duas primeiras sinagogas de todas as Américas estão em Recife, hoje extremamente preservadas, porque o pensamento holandês, no século XVII, abrigou aqueles que eram dissidentes da ortodoxia, seja de natureza reformada, seja de natureza católica. E o Descartes se alistou no exército do Maurício de Nassau, se alistou, para poder ter paz. Porque a única maneira dele poder pensar em paz era estar no meio da guerra. Parece maluco? Bom, filosofia tem um pouco de maluquice, senão ela não funcionaria. Pois bem, qual que era o argumento que ele usava e era verdade? Como as guerras, quando era o inverno, os exércitos não avançavam, as pessoas ficavam trancadas nas barracas, aguardando parar a neve. E era lá que ele escrevia. Não, mas você já imaginou obter paz para escrever no meio da guerra? Mas você tem um outro caso típico no século XX, que é o Wittgenstein. Porque ele se refugiou também? Ele escreve o Tratados na trincheira. Ah, não sabia. O Tratados é um produto de trincheira. Ele é inteirinho escrito. Por isso que ele é inextrincável. É um livro muito complicado, talvez por causa do desvio de balas. Por que eu não sabia disso? Não? Eu li um dia um belo debate, um confronto mesmo entre o Popper e o Wittgenstein. Mas eu não sabia que ele fez dentro da trincheira. Ele é um texto da Primeira Guerra Mundial. Que coisa curiosa. E também, nesse sentido, ele vai para a guerra em busca da paz intelectual, sair daquele ambiente, né, que ele estava... poder ajudar os outros, né, ele vai nesse sentido da fraternidade, de poder ajudar, trabalhar como enfermeiro e tal, e poder pensar, ter um pano de fundo diferente do pano de fundo intelectual, para poder pensar intelectualmente. Você vê que a gente volta ao inesperado. Descartes, Wittgenstein vão ao confronto bélico para procurar paz. Você acha que você vai encontrar isso na formação de filosofia? Quando a pessoa vai fazer filosofia na graduação, ela vai sair bacharel em filosofia. Ele vai ser um bom profissional depois para atuar nas diversas áreas do mercado?
Só se ele tiver uma coisa especial, que é uma dedicação intensa ao estudo, uma dedicação intensa à organização, porque para ser inesperado precisa ser muito organizado. Sem dúvida. É preciso lembrar que é o que se chama de prelúdio na música. Não é à toa que o especial, Bach foi capaz de coisas inacreditáveis como o prelúdio. O prelúdio era aquele momento em que a orquestra estava no palco, ou o grupo de câmara, para afinar os instrumentos. Sim. Prelúdio, o pré é o jogo, a brincadeira. Então você estava ali afinando e tocando. Bach fez disso algo absolutamente organizado e preciso. Exatamente. Então tornou o improviso algo que é marcante. Os grandes atores, as grandes atrizes sabem que é preciso preparar-se para o improviso. Sim. Né? E nesse sentido, um estudante, um bacharel de filosofia, ele será tanto melhor um profissional em várias áreas se ele tiver humildade intelectual sem subserviência. Sim. E ao mesmo tempo for capaz de iniciativa sem pressa. Filosofia é um exercício de paciência. Quem é do interior, você é do interior de São Paulo, eu também, né? Sou do interior do Paraná, sabe que a filosofia se aproxima um pouco daquilo que se chama de fazer polenta. Né? Porque para você fazer polenta, precisa de paciência, persistência e resistência. Paciência não é lerdeza. Não. Mas é preciso ter paciência, porque do contrário você não consegue dar liga no fubá. Alguns estados no Brasil chamam, a polenta de angu. Minas Gerais chama, ou Rio de Janeiro. E aí você está ali mexendo, precisa persistência, precisa saber que pode demorar para fazer aquilo, e filosofia também exige persistência, e precisa de resistência, não pode esmorecer. Você diz, mas você está combinando filosofia com polenta? Sem dúvida. Fazer polenta é uma arte. É uma arte. E filosofia também o é. Você quer ver uma coisa interessante dessa conversa nossa? Dessa história do improviso. Hoje, qual o grande lance em termos no mundo artístico? Stand-up. É o stand-up. O cara transformou o improviso, em alguma coisa regular. Inclusive, até uma pergunta do Sávio Paiva. Ele pergunta se o humor é uma característica do filósofo. Deixa eu só falar uma outra coisinha para o Mário Sérgio, dessa história de você ter um pano de fundo diferente. O Pascal, que produzia com dor de dente. Ou Marx com furúnculo. O Marx com furúnculo. O Pascal, ele criou o teorema de Pascal, o triângulo, com dor de dente. Quer dizer, você tem uma... Há um poder de concentração, poder de concentração, de organização. Exatamente, de sair da situação corriqueira. Sim. Muitas vezes você força isso daí, não é? Você procura a situação não corriqueira para você poder criar. Você lembrou? Lembrei o Marx. O Marx, boa parte da obra do Marx foi feita em pé. Em pé. Porque como ele tinha furúnculos por toda a nádega, ele não podia sentar para escrever. E sem imaginar que a obra dele, O Capital, é uma obra com muitos volumes, embora publicada após mortem, e com centenas de citações, que ele precisava pesquisar, e com fontes primárias, que é uma coisa difícil da gente fazer, fazê-la em pé traz isso. E o Marx, perguntando o Sávio em relação ao humor, Marx não era tão bem-humorado. Não. Ele tem até um ar pouco humorado. No entanto, há vários momentos em que eu acho que o exercício do humor, ele é um exercício de filosofia. Talvez o cartunista se aproxime muito do filósofo. O trabalho de cartunista se aproxime do ser O que eu mais gosto entre os cartunistas na história mais recente nossa é o Quino, o grande argentino, que com a Mafalda construiu uma obra quase de filosofia dentro do cotidiano. Eu nunca esqueço de um cartoon em que a Mafalda decide provocar um velhinho chaveiro. Então você tem um estabelecimento, os 3 quadrinhos. No primeiro quadrinho, ela encosta no balcão do chaveiro e diz assim, por favor, a chave da felicidade? No segundo quadrinho, o velhinho responde, pois não, você me apresenta o modelo? No terceiro quadrinho, ela diz assim, esperto esse velhinho. Olha, isso é filosofia. Sem dúvida. Você me dá a chave. Cadê a chave da felicidade? Me dá o modelo. Então o Quino. O Quino fez isso com clareza. Eu acho que mais do que a Mafalda são com esse serviço posterior à Mafalda dele. Os cartoons dele após a Mafalda são muito mais filosóficos ainda. Às vezes as pessoas não conhecem porque o que ficou famoso foi a Mafalda. Um grande filósofo no Brasil, Milor Fernandes, ele estruturou uma obra inacreditável no campo da reflexão. Milor tem para mim aquilo que é um lema para mim na filosofia. Ele diz, se você não tem dúvidas é porque está mal informado. Sim. Mas se você não tem dúvidas, é porque está mal informado. Exatamente. Isso é uma percepção fortíssima. Você sabe que o Descartes,
é um dos poucos filósofos que tem uma moral provisória. Ele é uma não coisa fecha, inacreditável, né? Porque todo Para mundo quem pensa... estudou com jesuítas, Sim. Você estudou com jesuítas e você é tido como alguém que organizou o campo do pensamento metódico. Só que no campo moral, ele tem uma moral provisória, ele não chega a certezas no campo moral. Tanto é que nos estudos canônicos de filosofia, o pessoal não gosta de estudar Descartes no campo ético, porque ele não traz um não, final. prefere ir para Spinoza, Lógico, que é uma coisa que é extremamente sedutora, que Spinoza tinha uma ética da alegria, né? Mas que você Mas tem... sempre normativa. Normativa. E o Descartes, nesse ponto, ele encanta bastante. Eu acho que o Descartes se aproxima um pouco da arte em relação ao humor. Porque o texto cartesiano, ele é de uma absoluta ironia. Ele é. Né? Ele tem uma ironia recôndita. A ideia que eu brinquei antes do eu caminho mascarado, ela está presente na obra dele. Né? Quando a gente relê Descartes, você nota que há um humor muito forte por trás, quando ele é capaz, né, de estabelecer, para não demolir as convicções de uma igreja, né, que na Europa era muito severa, de falar da suspeita de existir um espírito maligno, Sim. que talvez hoje ele diz assim, que me possuiu, ou para brincar, ficou possuído. Um espírito maligno que faz com que eu comece a duvidar de todas as coisas. Que é uma tradição filosófica, se você imaginar, né? A tradição dos daimônios, né? dos daimons, ou dos Sócrates, né? Todo mundo tinha, né? Tinha o seu, né? Tinha o seu espírito, né? O seu bom espírito interno. Aproveitar para fazer a pergunta que veio por vídeo. Sim. A gente tem uma pergunta hoje de vídeo que o Márcio Mack fez a pergunta. Eu vou pedir para o Fernando colocar para a gente, por favor. Olá, meu nome é Márcio, eu estou aqui em São Paulo. E eu queria saber qual a diferença entre ser professor de filosofia e ser filósofo. Um abraço para vocês e parabéns pelo programa. Aí o Márcio... Olha que pergunta boa, hein? Você não é do Márcio que você... Ele não é você que comprou essa... Sim, eu sou a cliente compulsiva do Márcio. Ele vende coisas na internet, o Márcio. Coisas lindíssimas. Mas... Nós estamos esperando o sábio falar. Sim. Então, fale. Eu sou o amigo do saber, né? Não o sábio. Não, mas veja, nós estávamos conversando isso aqui, né? A respeito dessa atividade. No tempo que eu pensei em fazer filosofia, nem professor tinha. Quer dizer, não tinha mais a cadeira, né? E não tinha mais nada. Né? E veja como as coisas são interessantes, né? Do tipo assim, ou seja, se você falasse que ia fazer filosofia, era uma desgraça. Sim. Né? Hoje nós estamos vivendo uma situação oposta. Nós estamos vivendo muita gente querendo dizer que fez e quer se pôr como filósofo, não é? É para ter um status de que é intelectual, de que é uma pessoa inteligente, que tem um perfil diferenciado. E a gente deve isso a esses anos de democracia. De as pessoas poderem, né, novamente, a dizer, olha, eu fiz alguma coisa que tem a ver com o pensamento. Mas o que seria a diferença entre o professor de filosofia e o filósofo? Eu nunca vi nenhuma diferença. Eu sempre achei que o professor de filosofia tinha que caber nele, o filósofo, o indagador. Tem que caber, né? nele, tem que caber nele, o filósofo. Né? E eu nunca vi nenhum filósofo que não fosse educador. Né? De alguma Eu forma. acho que educador todos somos mesmo. Professores nem todos são. Né? A gente tem vários deles que não são professores no sentido de profissão. Mas educadores, sem dúvida, são. Nem toda pessoa que faz curso de letras se torna uma escritora. Não. Embora você tenha de escrever, o fato de eu escrever todos os dias, seja na internet, seja no Twitter, seja no Facebook, não me torna um escritor no sentido profissional. Sim. Até a ideia de escrever livro, você sabe que a própria Unesco define o que é livro como sendo uma produção que tenha no mínimo 56 páginas. Tem que ter 56. Tem que 50, o mínimo. Não se considera livro algo com menos... Esse número cabalístico... Não, ele não é cabalístico. Ele tem um número X de caracteres. Se você multiplicar pela antiga lauda jornalística, que eram 20 linhas de 1.400 caracteres daria no total. Então, a definição da Unesco, para você poder você poder registrar algo como livro... Vinha pela lauda. Tantas laudas é jornalista, tantas laudas é autor. Pô. Exato. Hoje em dia ainda... A própria CAPES, que cuida exatamente do ensino superior e da pós-graduação, quando você escreve algo que tiver lá, por isso que eles pedem o número de páginas dentro do nosso currículo Lattes, os que são acadêmicos. Dependendo do número, não é considerado livro, é descartado.
Né? Já imaginou, claro, que nessa hora o Maquiavel ia ter uma encrenca. É. Porque o príncipe, né, se feita a tradução direta, ele não chega a 56 Não chega a páginas. 56 É, páginas. nem a Utopia do Moros teria A Utopia isso. do Moros. Mas como não existia ainda essa classificação, né, a coisa ficaria mais diferenciada. No entanto, por que eu digo isso? Porque alguém que faz letras não necessariamente é um escritor. Alguém que faz filosofia não necessariamente será um docente profissional. Isto é, terá uma disciplina em escola, etc. Agora, é provável que aquele, como lembrou o Paulo, que aquele que ensina a filosofia como matéria, que ele a tenha como sua prática de pensamento. Então, nesse sentido, né, ele o será. É que a sociedade sempre fez essa separação, tal como nem todo professor de história era considerado um historiador, e nem é hoje. Sim. Porque se dirá que o historiador é aquele que faz pesquisa no campo de história. Assim como se dirá que na filosofia é aquele que pesquisa nesse campo e não apenas reproduz aquilo que outro faz. Mas isso entra num terreno que é o terreno que a gente gosta, que é o terreno da polêmica. A filosofia é polêmica. Filosofia é agonia. Né? E agonia em grego significa luta. Né? Portanto, filosofia é agonia. E esse é nossa alguém que fica agônico, ele fica em estado de ebulição. Então essa questão, ela não é uma questão tão leve, porque ela nos faz pensar mesmo o que era. Luta e jogo, né, mano? E jogo. O agon é luta e jogo, Exato. né? Aliás, não há diferença na prática. Na prática grega não há mesmo, não né? há. Porque Tanto como que você tinha luta. o protagonista e o antagonista. Porque como você luta. Porque o grego você tem a guerra, onde você pode pilhar, que é contra o persa, contra o bárbaro, né? E você tem a guerra, onde você não pode pilhar, que é contra o par, contra o outro grego. Né? Então o agonismo vem da guerra, onde ela é um jogo, você faz uma estratégia e tal. Agora, contra o persa não tem estratégia, é sangue contra sangue. Né? E você sabe que estratego, você citou estrategose, né? Era o nome que se dava ao general. General. Né? Aquilo que hoje é um general, ele era chamado exatamente, era um cargo de Estado. Né? O Péricles foi um general nessa dimensão. Né? Que nós que admiramos, às vezes falamos do século de ouro, o século de Péricles, tem essa condição. Sócrates, que foi um combatente valoroso, foi considerado herói de guerra, nunca ascendeu, né, dentro da hierarquia. Você vê que nem sempre a hierarquia é justa. Porque o Sócrates, que marca a fase, né, da filosofia e ele sinaliza o que é o pensamento filosófico grego, ele se tornou apenas um combatente no meio da infantaria, né, enquanto que outros ficaram lá nos píncaros mais altos. Isso acontece às vezes na universidade também. Né? Eu vou resumir aqui a pergunta do Otávio, mas o que ele quer saber é o seguinte: para ser filósofo, você precisa ter a formação em filosofia? Ou pode existir esse filósofo fora da academia? Deixa eu lembrar uma coisa, que, Marcelo, antes de a gente passar para o Marcelo essa questão, deixa eu lembrar uma coisinha aqui, que é na história da filosofia, você tem um pequeno período só onde o filósofo não é acadêmico, que é o período do Descartes. Sim. Porque, veja, o que o Descartes combate? Ele combate a escolástica. O que é isso? O pensamento da escola. Todos os filósofos pertencem a uma universidade, a uma escola. Quando você vai para a Grécia, mesmo aquelas pessoas que não tinham escola fundada, tinham escola de pensamento. Terminado esse período do Descartes, quando você chega para o Kant, para o Hegel, já são professores de novo. Você tem um período muito pequeno onde a filosofia é feita por Bacon, ou Descartes, pessoas que estão fora do campo universitário. Logo depois ela é canonizada de novo pelo campo universitário. Então, essa distinção entre o professor e o filósofo é pequena na história da filosofia. É verdade. Né? Belo pensamento, é isso mesmo. Qual é será que é um pré-requisito para ser filósofo a graduação em filosofia? Não. Assim como não o é para ser um escritor em relação a um curso de letras. Sim. Algumas profissões são regulamentadas, e aí nós estamos falando da regulamentação presente na distribuição legal. Agora, que alguém que faz graduação em filosofia, ele precisa desenvolver-se dentro das atitudes de trabalho dedicado à filosofia, sem dúvida. É claro que quando você tem hoje um projeto, que foi o começo da nossa conversa, que dirá que a empresa deve ou pode ter alguém formado em filosofia, e esta pessoa tem de ter a graduação, o bacharelado, isso é uma coisa. Outra coisa é dizer, só pode ser chamado de filósofo quem fez graduação em filosofia. Isso eu acho que não tem muito sentido. É como jornalismo. A nova legislação, que anulou a legislação militar no Brasil, que obrigava curso superior, ela não diz que é proibido ter curso de jornalismo.
Ela disse que para ser jornalista não é obrigatório ter graduação em jornalismo. No entanto, as empresas de comunicação dão preferência a quem tem uma formação sólida. E se essa formação for em filosofia e se fizer uma escola séria e competente, esta pessoa terá prioridade dentro do mercado de trabalho, seja na docência, seja no campo organizacional. Por isso, é bom demais. Veja, o que a gente está discutindo muito é uma coisa que outras profissões já discutiram. Por exemplo, o sujeito faz o curso de História e outro não faz o curso de História. E os dois trabalham como historiador. Né? Um trabalha como historiador e vai produzir um livro, e o outro trabalha como historiador num arquivo público que o contratou para ser servidor público como historiador. Então, esse segundo tem que ter alguma regulamentação para ele, porque ele vai ter uma carteira de trabalho com uma profissão, contratado por uma empresa, e ele vai ter direitos trabalhistas. É isso que eu estava tentando explicar para o pessoal da Anpof, que não vai se tirar nada do filósofo. Se regulamentar a profissão, você vai beneficiar aqueles que vão ser empregados com o nome de filósofo, como você fez com os sociólogos, como você fez com o historiador, porque senão vai ficar um problema. Você vai empregar o cara e dar um nome na carteira de trabalho de outra coisa, e aí os direitos trabalhistas ficam complicados. O que está registrado na tua carteira de trabalho? Porque na minha carteira de trabalho, eu fui registrado no dia que fui me registrar. Está escrito licenciado em filosofia. Na minha carteira de trabalho, eu aguardo até hoje. Está escrito licenciado em filosofia. Não está escrito professor, não está escrito filósofo, mas é na carteira de trabalho que está. Ora, é interessante porque esse argumento que o Paulo usa, ele faz sentido especialmente para uma sociedade que precisa de algumas regulamentações para que, inclusive, se possa formalizar a relação de trabalho. Sim. Essa formalização ela não é excludente. Ela é uma formalização que não descarta outros modos de fazê-lo. Apenas ela reconhece determinados status que não necessariamente serão oferecidos por órgãos de classe ou meras associações livres ou clubes. Ela vai para aquilo que já está consolidado, que é o campo das universidades, que já tem uma prática mais antiga. Você veja que essa questão de status é gozado, né? É isso que eu estava falando no começo da... Quando nós fomos fazer filosofia no colégio, era o contrário, né? Quer dizer, não era status. Era um motivo para você está fazendo filosofia nos anos 70, 80, até 90, né? Boa coisa você não é. Né? Agora virou o contrário, né? Quer dizer, todo mundo acha que ninguém pode falar que é filósofo porque virou um status. Há 10 anos atrás não dava para você conseguir nem dançar num baile falando que era filósofo. Mas é verdade. Aliás, você inclusive afastava as pessoas porque elas suporiam ser um papo muito chato. E hoje em dia... Que ia acontecer então uma ligação com uma organização... Não, que ia dançar com você discutindo a epistemologia do realismo clássico. Exatamente. E hoje em dia muita gente fala que faz filosofia para conseguir conquistar as meninas, né? Que eu tenho um bom papo, eu sou um filósofo. Sim, eu acho que isso pode ajudar. Agora, se algumas meninas se encantam com um papo que seja superficial... Tanto faz se a pessoa fez filosofia ou não. Exatamente. Agora, se ela se encanta com um papo que é mais profundo, se vier da filosofia, ele é melhor ainda. É necessário lembrar que alguns dos pensadores, nesse campo do galanteio, né, eles eram especiais. Não são poucos os filósofos que conquistaram grandes pessoas na história. Né? Isso vale, né, desde aquilo que apareceu, né, com o pensamento mais filosófico, Júlio César, por exemplo, né? Você diz, mas ele não era um general, né, um ditador? Sim, mas ele tinha textos escritos. O texto dele sobre a Galha, Marco Aurélio. Né? Marco Aurélio. Então, você olha nesse campo, então há muita coisa aí nesse circuito. Sem contar o maior deles, o maior galantador e conquistador, que era o Bertrand Russell. Não sabia, tinha essa personalidade. Para todos os lados, né? Porque o Bertrand Russell, ele fica... Conhecido como seu único homem ali no meio ele era o único hétero num grupo de lógicos, onde quase todo mundo era homossexual, Wittgenstein, todo mundo. E os garotos se apaixonavam por ele, mas ele não ia por essa via. Ele ia pela via das esposas dos professores, né? Sim. E o Bertrand Russell é um caso assim fantástico, porque ele chegava a escrever cartas para as amantes, contando de quando ele traiu essas amantes. E por que ele traiu essas amantes? Dizendo que ele traiu para salvar o casamento de amigos, porque ele traindo essas amantes com as esposas dos amigos, ele aumentava a estima das esposas dos amigos e salvava o casamento delas, que elas voltavam muito mais refeitas para o casamento. Eu quero lembrar a minha esposa que nem todo filósofo é assim.
Professor Mário Sérgio, muito Não, obrigada pela aqui na participação. presença da minha. Então, eu sei. Exatamente. Foi com esse papo de filósofo que conseguiu conquistar, né? Pois é. Então, muito obrigada pela participação. Espero que você possa voltar logo para vir participar. Sim, eu fico aqui com o nosso feliz. A gente não programa. deve nunca voltar muito logo, porque a gente não consegue produzir tantas ideias. Filosofia é um pouco demorado, mas quando eu tiver, eu trago outras. Obrigada pela participação. Obrigado, Paulo. Obrigado você que assistiu. Então, até a próxima semana.